Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 20 a 26 de outubro. Qual o tema que eu trago hoje para nós trocarmos uma ideia? Oportunidade incrível, Sol em Escorpião. Então, nessa semana nós temos um movimento mensal que sempre é importante quando o Sol muda de um signo para o outro. Estamos fechando nessa semana o ciclo do Sol em Libra, isso que eu falo agora no início do vídeo é para todo mundo, e teremos no dia 23 o ingresso do Sol em Escorpião. Este momento se torna imperdível porque, junto de muitos aspectos astrológicos extremamente favoráveis, nós temos também uma força maravilhosa com a Lua Nova, que será a partir de amanhã, terça-feira, hoje, dia 20, segunda, dia da postagem do vídeo. Na terça, a gente já tem a Lua Nova, que fecha esse ciclo libriano, trazendo para nós toda essa potencialidade e essa energia incrível do Sol em Escorpião. Quando nós temos o Sol em Escorpião, é o momento de avaliarmos com bastante clareza todos os resultados das nossas parcerias. Como assim? Tudo que nós abrimos a nossa energia pessoal de uma forma praticamente intensa e integral, seja relacionamento afetivo, parceria ou algo que você se envolveu seriamente, agora com o Sol em Escorpião, qual o poder imperdível que está presente na semana? Você decide se isto continua na sua vida, aí você pega toda essa intensidade escorpionina que representa a nossa força emocional colocada de uma forma integral na experiência, ou se chegou o momento de falar, isto não se encaixa no meu propósito. Aí vem aquela fama de desapego, transformação, intensidade que envolve o signo de Escorpião. Isto para as pessoas que souberem administrar esse influxo astral de uma forma legal. Já para as pessoas que receberem esta renovação solar, que para mim, novamente diga, é uma oportunidade, eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Para mim, quem aproveitar isso, maravilha, mas para quem não souber conduzir esta renovação que chega nessa semana, dia 23, é quinta-feira, se não me engano, o que ocorre? Aí vem aquele lado complicado de Escorpião. Fica aquela energia mal resolvida com joguinhos, manipulações, ciúmes, rancor e até mesmo energias onde esse rancor pode gerar, eu vou me vingar disso que ocorreu comigo. Aí todo mundo, sabia, essa energia escorpionina está no ar. Não existe signo bom e signo ruim. Isto muitas vezes é feito através de memes, brincadeiras. Eu mesmo assisto e me divirto muito. São os canais que normalmente bombam porque as pessoas gostam de coisas simples, querem se divertir. Acho isso muito bacana. Mas o que nós precisamos entender é que na astrologia não existe planeta e signo bom ou ruim. Existe um influxo, uma energia que vem e impacta todos nós, é a energia astral que nós respiramos ininterruptamente e nós, através das nossas escolhas, decisões, com quem nós nos envolvemos, nós transformamos essa energia num influxo legal ou não. Por isso que eu sempre cito o lado bom do influxo presente da semana e também do lado desafiador. Então não existe resposta pronta. Quem cria a resposta é você de acordo com o que você permitiu. Então o que nós temos na semana? Vamos fazer uma revisão e já vou mostrar aqui no mapa para vocês que temos muita energia legal. Vem comigo aqui. Hoje, segunda-feira, dia 20, nós temos um encontro de Marte junto de Mercúrio. Olha aqui, você nem precisa entender de astrologia. Tá aqui, ó, os dois alinhadinhos. Claro que fica difícil observarmos isto no céu, principalmente quando envolve a energia de Mercúrio e quando esta força está próxima ao Sol. Mas esta força aqui, ela nos traz logo no início da semana, como está ocorrendo em Escorpião, é uma preparação para a renovação do Sol que chega dia 23. Então nós temos esse influxo, esse alinhamento, onde as nossas ações devem corresponder
com todo o conteúdo ou informação que nós temos. Olha que legal, isso praticamente acompanha a semana inteira, mas antes de eu explicar o que representa essa força que já impacta todos nós logo no início da semana, precisamos entender que esta mesma energia no final de semana vai ficar alinhada com Lilith. Olha esse ponto aqui. Então, no final da semana, nós vamos ter a prova dos 9 de tudo que nós estamos conversando até agora. Se a gente consegue dar uma fluência legal nas experiências, como eu já falei, intensificando o que realmente queremos e cortando o que realmente não interessa, ou se nós vamos ter uma energia extremamente mal resolvida, trabalhando aqueles atributos que também já comentei aqui. Vamos falar o que representaria diretamente esse ponto, a informação junto com a nossa ação ou realização sendo matizada por Escorpião. Primeiro ponto, vamos lá. A informação é o conteúdo que temos. E como essa energia está em Escorpião, e repito novamente, isso é para todo mundo, depois eu vou pegar essa energia da metade do vídeo para o final e eu faço o desenvolvimento de uma forma integral para todos os signos. Agora, tudo que eu falo é para todo mundo. Quando nós falamos da informação mercuriana que está junto de Marte em Escorpião, é o seguinte: olha para os seus sentimentos. Escorpião é um signo de água. Quando você se defronta com as suas experiências, o que os seus sentimentos dizem dos resultados que você possui? Este é o primeiro ponto, primeiro Mercúrio, depois a gente trabalha Marte. Então eu recomendaria para todo mundo, não adianta você partir agora sim o Marte com uma ação voltada às emoções que são trocadas nas experiências, se as informações mercurianas que estão dentro de você, elas não estão bem acertadas. Você não recebeu, de repente, o conteúdo informacional adequado para que você haja com os seus sentimentos. Entenderam a sacada? Vamos dar os dois lados. As pessoas que podem ter fluências logo agora no início da semana com essa conjunção Escorpião. Como eu disse, Escorpião é a intensidade do que interessa, onde a gente se doa por inteiro com o nosso coração. É uma energia fantástica. Ou a gente corta e tira da nossa vida aquilo que literalmente não agrega mais. Tudo isso pode ser demonstrado a partir dessa semana, principalmente a partir de quinta-feira, com o Sol que vai iluminar tudo em Escorpião. Então a informação mercuriana é aquilo. Quando você fala, pô, mas olha, eu estou com isso na minha mente, eu estou observando essa experiência já há algum tempo e agora eu sinto que eu preciso colocar a minha energia para resolver isso. Primeiro ponto, analisa com bastante cuidado. Se for algo que realmente é importante para você, se as informações que você tem referente à experiência, elas já te dão a possibilidade de você decidir se ela fica ou não. Não adianta também se lançar para a experiência, não, estou sentindo que isso é maravilhoso, que isso vai dar certo, e você não tem a informação correta, e depois o resultado futuro que virá não é o que você buscava. Então, novamente, questionar as informações que você tem em relação à experiência com os seus sentimentos, se elas estão realmente te trazendo, junto com os sentimentos, uma razão legal, porque Mercúrio é a razão, e como está em um signo de água, é a razão emocional, ou se você está agindo por um rompante. Porque esse tipo de energia, com o Marte junto, pode fazer o Marte falar, eu não quero saber se você está com as informações adequadas ou não, para que você tome uma atitude perante a experiência que é importante para ti. Vamos? Marte quer ação, Marte quer que você vá com tudo. Mas sendo que esta conjunção está aqui, o Mercúrio fala, ok, o Mercúrio sempre tem aquele jogo, tem aquela articulação, que é exatamente o que eu estou recomendando para todos. Não é porque, de repente, os seus sentimentos estão abalados, estão chateados, você fala, não, agora, quer dizer, só um escorpião, vou cortar tudo e não estou nem aí. Não é bem por aí. Vai com calma, analisa, olha a articulação de Mercúrio. Será que esta é a forma correta de agir? Será que, de repente, aquela informação que eu obtive,
Ela não precisa de mais dados para que eu saiba agir corretamente. Agora, acredito que ficou legal. É exatamente isto que esta conjunção, que olha, ela vai ficar praticamente semana inteira. Ó. Observa como os dois estão juntinhos. Ó. Segunda, terça, quarta, quinta, passou a lua ali, sexta, sábado e domingo. E esta conjunção, como eu disse, vai estar alinhadinha com Lilith, que também está aqui em Escorpião, ó, perfeito, ó, 23 graus de Lilith, e no domingo Marte 23 graus, e Mercúrio um pouquinho antes, na sexta, no sábado, já entra em sintonia com esta força. Então, tudo que eu falei para vocês agora representa diretamente isso. Se você sentir que todas as informações já foram passadas, que você está com um conteúdo legal para decidir, maravilha. Mas se existe ainda alguma dúvida, seja para intensificar algo que você fala, isso é legal, vale a pena? A força escorpionina, da profundidade, da doação, principalmente no sentido emocional, maravilha. Mas se existe ainda alguma dúvida, faz a articulação e o jogo mercuriano. Deixa eu correr atrás da informação. Escorpião tem muito esse espírito investigativo. Sabe aquela coisa, deixa eu investigar, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu tirar a prova dos 9. É exatamente isso que está sendo solicitado agora. Já se você agir por rompante, aí pode representar uma intensidade emocional extremamente desequilibrada que depois, para você arrumar tudo, vai ser bem desafiador. Acredito que todo mundo entendeu. Esta é a energia que acompanha a gente a semana inteira. Então a força de Escorpião está a 1000 por hora. Agora um detalhe bacana. O Sol está fechando o seu ciclo aqui em Libra, está nos últimos momentos de Libra, aqui segunda-feira, dia 20. Quando chegar a terça-feira, a Lua faz um alinhamento perfeito com o Sol, olha aqui, e inicia a Lua Nova. A Lua Nova sempre representa Sol e Lua juntos. Então, como a própria palavra diz, nova é o momento do quê? Do novo, de um novo impulso, de uma semente que pode ser plantado. Olha como tudo se converge. Aqui, se está tudo correto, vai com a intensidade escorpionina de tirar o que não serve da sua vida ou de firmar aquilo que realmente está em você, mas com as informações mercurianas corretas. Agora, na terça-feira, essa energia da Lua e do Sol fechando o ciclo libriano, o que que diz? Agora coloca sementes verdadeiras daquilo que realmente você quer compartilhar. Olha o Vênus aqui em Libra, junto com essa energia da Lua Nova que fecha o ciclo libriano. Então a Lua Nova, logo na terça-feira, fala, depois da reflexão de hoje, segunda-feira, dia da postagem do vídeo, começa a dar os primeiros passos, fica com quem realmente você quer que esteja na sua vida. Estou falando de pessoas e situações, mas como esta conjunção está presente, também tem aquele poder do corte, aonde a Lua Nova, logo na terça-feira, fala o seguinte, então já que você escolheu, já que você decidiu o que você quer que fique e o que você quer que vá, agora comece a plantar essa sementeira maravilhosa que vai acompanhar essa energia a semana inteira para que possamos criar tudo que a gente quer realmente nas experiências com pessoas e situações que a gente quer que realmente esteja conosco. Então, esta energia aqui apoia o poder de decisão de Libra, que normalmente, para não chatear, fica fazendo um joguinho. Deu para entender? Daí que vem a fama, não estou falando de librianos, estou falando da energia de Libra para todos. Libra não quer chatear nem um lado nem o outro, então fica com aquela fama de indeciso. Vocês compreenderam? Mas esta força agora apoia esta conjunção que está aqui. Então, vejam que momento lindo e maravilhoso logo na segunda e na terça.
todo este poder de escolher o que fica e o que vai está nas nossas mãos, para criarmos um poder de atração, um magnetismo, para que a gente realmente firme o compromisso do que fica, criando novos caminhos, novas energias. Então poderíamos dizer, é uma semana de renovação. Agora pergunto, não é uma oportunidade incrível que essa energia escorpianina está fazendo nesses últimos momentos de Sol libriano? Claro que sim. Se você está vendo esse vídeo só no final de semana, o que eu digo? Medita como foi a sua segunda, sua terça, sua quarta-feira, que agora também, vocês vão ver, existem ainda muitos aspectos maravilhosos que a gente vai trabalhar. Mas o que eu digo? Medita, pô, será que de repente eu cortei aquilo com as informações corretas? Será que eu estou doando a minha energia de forma integral para coisas que realmente vão dar resultados bacanas? Se você está vendo este vídeo só no final de semana, já dá para você analisar. Porque no final de semana, conforme eu disse, todo mundo terá a prova dos 9, com esta conjunção de Marte e Mercúrio, chegando em Lilith, que representa uma força que te consome a semana inteira, ou que de repente se tornou poder pela força de decisão e criação que você está fazendo. Então olha que bonito esses dois alinhamentos aqui, é muito lindo. Mercúrio com Marte e o Sol com a Lua. Tudo isso logo na segunda e na terça. Mas o que nós temos na quarta-feira, olha que legal. Muitas pessoas que acompanham o meu canal aqui sabem que eu já estou falando há anos da conjunção de Saturno e Netuno, que ocorreu de uma forma intensa logo no começo do ano, fazendo toda essa transformação maluca e esses eventos totalmente loucos que nós estamos tendo no planeta. Olha o que ocorre agora, saca só. Aqui é na terça, na quarta-feira, o Netuno, ele ingressa novamente em Peixes. Então, tanto Saturno, que já está lá retrógrado, recebe agora o Netuno, que forma uma conjunção perfeita com eles em Peixes. E depois eles vão partir direto sem retrogradação, fazendo os acontecimentos novamente em Áries. Por isso que eu digo que 2026 promete. Mas agora ambos em retrogradação estão novamente em Peixes, nos últimos graus. O que significa isso? Olha lá. Esta conjunção fortíssima, ela vai mexer principalmente no nosso inconsciente. Tudo que está mal resolvido, que a gente está tentando deixar abafado dentro do nosso ser, vai começar a vir à tona. Então, as pessoas que souberem conduzir essa energia, esta força de imersão de Netuno e Saturno retrógrados dentro de todos nós, serão pessoas que vão falar assim: estou com essa energia dentro de mim e eu sei através, olha como dá para juntar tudo, das informações que eu tenho, como eu devo agir, para que eu consiga ficar com o que realmente tem que ficar e eu deixar ir aquilo que não agrega mais nada. Uma atenção que eu lanço aqui. Quando eu falo, eu vou deixar ir o que não agrega, parece que nós temos o poder de decisão em relação a tudo. Muitas pessoas e situações que verem que nós não agregamos mais, quando eu digo nós, todos, quando perceberem que de repente nós não estamos mais agregando, muitas pessoas podem receber o corte também de pessoas e situações, porque isso, mesmo que de uma forma inconsciente, lembre aqui desta força que está presente a partir da quarta-feira principalmente. Nós podemos ser cortados também, cancelados de algumas coisas. Então, qual a dica que eu dou caso isso aconteça com você? Deixa fluir. Deixa ir embora. Não fica amarrando. Pô, então eu não sirvo mais? Então, tchau, cada um pro seu canto, não precisamos brigar. Lembre-se, lua nova em Libra, maravilhoso, olha aqui. Lindo, o sol fechando aqui, eu vou fazer todo e qualquer encerramento ou corte necessário em paz, com paz no coração. Ficar brigando não vai agregar nada a ninguém. Então, se eu não me encaixo mais na vida ou na experiência de pessoas e situações, etc., então maravilha, estou indo, deixa eu pegar o que é meu, hasta la vista, baby, ok?
Tudo isso, olha que semana fortíssima. Agora, o que nós temos? Ó, dia 22, estão vendo aqui no mouse? Olha dia 23, o Sol zeradinho em Escorpião. Dia 23, tudo isso que nós estamos conversando hoje, dia 20, começa a ser iluminado. As nossas ações de ficar, de deixar e ir embora, o nosso poder de criação das escolhas de quem fica, de quem vai. Espero de coração que a gente consiga separar esse joio do trigo e que nos separem também, se for necessário, aquilo que eu comentei, que as pessoas também vão se perceber que a gente não agrega mais nada, vão dar o hasta la vista baby para nós também. Então, se não é para ser, que não seja. É esta a leitura dos astros, e essa lua nova está potencializando tudo isso. Então, na quinta-feira, o Sol ingressa em Escorpião, iluminando todo esse poder que eu estou falando aqui. Novamente, isso é para todos, se você está chegando agora nessa estreia, porque a galera está conversando aqui no chat, é aquele momento que tudo que a gente precisa ver, se esta experiência realmente tem sintonia conosco ou não tem, nós começamos a ter essa oportunidade. Todo mundo fala da energia de Escorpião, inúmeras analogias. O que nós precisamos entender? Ele é o 8º signo, então já passou o primeiro passo iniciado em Áries, chegou no 7º, onde a gente se abre para as experiências, agora em Escorpião. E aí, valeu a pena com quem eu estou me envolvendo? Quem está envolvido comigo? Claro que isso envolve tudo na nossa vida, ou não vale? É isto que o Sol está demonstrando. Por isso que Escorpião traz a energia do desapego, da transformação, do renascimento, que se for consciente é maravilhoso, mas se ficar com essa energia, lembre-se dessa retrogradação aqui que está pedindo a revisão para todo mundo, principalmente a partir de quarto, um dia antes do Sol chegando em Escorpião. As pessoas que agirem de uma forma sem consciência, onde tudo vai meio sem rumo, como miragens, como isso está me atrapalhando, isso não está legal, e não trabalha tudo que nós conversamos anteriormente, pode realizar cortes que depois vão pesar muito, tipo, puxa, eu não deveria ter feito isso, sabe? Agiu com aquele rompante emocional, e com isso a gente não vai saber dar um direcionamento futuro para esse magnetismo fantástico que o Sol em Escorpião nos traz. Então, gente, a regra é extremamente clara. Vamos lá. Trabalhando tudo isso que a gente conversou, quando você vê que não é, tô certo, meus sentimentos já estão com a visão, com o conteúdo correto para eu poder me lançar nessa experiência, vale a pena? Cara, a energia de Escorpião é linda para que você pegue tudo isso por inteiro, o aceite e fala, agora vamos, estamos juntos. É a intensidade, o poder e o magnetismo de Escorpião. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que você observar como resultado que você não quer mais, cara, solta, deixa ir. Não adianta mais ficar gastando energia, principalmente dos sentimentos que podem estar desgastados em experiências que já não cabem mais na sua vida. É tudo isso que está presente na semana. Olha que acúmulo de energia fantástica aqui, junto com esta conjunção aqui que fica mais forte agora. Vamos lá! A conjunção de Saturno e Netuno, retrógrados que já está bagunçando a vida de muita gente em 2025, agora dá aquele momento das últimas revisões para finalizarmos, é o 12º signo, para finalizarmos de uma forma consciente o que precisa ser finalizado, para que a gente possa, quando esses dois planetas começarem a andar no sentido direto, ter um ano novo maravilhoso com esta energia, com um 2026 legal, bacana, com um direcionamento legal. Tudo isso está lançado. Agora, olha o que salienta o temário que eu trouxe, uma oportunidade incrível. Eu vou colocar aqui os mapas da semana e vocês vão ver que energia linda que está presente. Acompanha aqui. Olha que legal. Nós temos aqui o mapa da segunda-feira. Nós temos o Sol fechando aqui, a energia de Libra, conforme falei, vai ingressar em Escorpião. Olha o aspecto que será formado.
Na terça-feira, com a lua nova, ele já começa a ser formado. Esse aspecto é chamado Iode ou dedo de Deus. Olha que legal. Parece um chapéu de bruxo. Estão vendo essas duas linhas verdes aqui, ó? Esse aspecto verde, que é um aspecto neutro de oportunidade, ele não é fluente como o azul e nem desafiador como o vermelho. Ele lança essa energia, olha aqui, ó, tendo uma base, um traço azul, exatamente com a força de Urano em Gêmeos, e essa energia fortíssima aqui da conjunção de Saturno, que estará com Netuno em Áries, ambos em retrogradação. Olha aqui, ó, terça-feira, olha na quarta, como essa energia se torna mais forte. E agora na quinta-feira, vejam que lindo com o ingresso do Sol em Escorpião. Aí sim é a oportunidade, se você trabalhar todo este influxo que nós estamos conversando com um direcionamento legal das energias astrais, que é bem simples agora, olha, resumo de 10 segundos, fica com o que tem que ficar e manda embora o que tem que ir embora, para de enrolar. Vem essa oportunidade maravilhosa de renovarmos a nossa energia com Urano em Gêmeos e sabermos lidar com esta força aqui do Saturno e do Netuno em Peixes, formando exatamente a possibilidade de um inconsciente forte, decidido, transformando o inconsciente em energias conscientes. Porque este aspecto favorece isso com quem? Exatamente com o Sol escorpianino. Então, toda essa energia está lançada na semana junto com a Lua Nova para criarmos novos passos, novas realidades. Cara, como eu gosto de dizer, vou até colocar aqui em foco para vocês. Que semana linda, que semana maravilhosa. Tá complicado? Descomplica. Nós demos todos os caminhos aqui. Tudo que eu falo para vocês, eu utilizo na minha vida também. Porque às vezes a gente pensa que está sabendo algo, que está enxergando tudo de uma forma integral e não está. Aí vem aquela cacetada e você fala, e agora? Como é que eu lido com isso? É exatamente isso que a astrologia nos apoia. E lembrando, no final de semana, olha aqui, ó, no final de semana, que já é quinta-feira, tanto Mercúrio como Marte vão formar um alinhamento com Lilith a sexta, sábado e domingo. Principalmente no domingo, quando Marte se alinhar com Lilith, que são energias bem análogas, nós teremos a possibilidade de olhar para os nossos sentimentos e falar: missão cumprida nessa semana. Venha, Sol Escorpião, ilumina tudo que eu sei, aonde eu ponho a minha energia, porque aqui vale a pena, e onde eu não gasto mais a minha força em coisas que não convergem comigo. Aquele ditado básico: não trate como prioridade quem te trata como opção. Isso dá para se encaixar em tudo na nossa vida. Tudo isso está lançado como uma oportunidade maravilhosa na semana. O que nós vamos falar agora? Vamos falar o passo a passo da Lua, onde a Lua Nova vai passear nessa semana, trazendo a possibilidade da sementeira, o que ela realmente pode nos auxiliar. Vou voltar aqui para aquela imagem que eu coloco toda semana aqui para a gente ver juntos e vamos conversar um pouquinho. Olha aqui. Nós temos a Lua Nova a partir de terça-feira, dia 21, e ela segue a semana inteira. Lembrando, ela será formada nos últimos graus de Libra. Então, na terça-feira, o que eu recomendaria para todo mundo? Como é em Libra ainda, representa o seguinte: como eu já falei, o Mercúrio e o Marte estarão conjuntos, na verdade já estão desde sábado, poderíamos dizer o final da semana passada. Olha, eu dando os passos aqui para que todo mundo possa refletir. Cara, o que realmente eu consigo definir com a minha energia emocional através das informações que eu tenho? Quem realmente tem que ficar, quem realmente tem que ir, já falei isso 1000 vezes, mas é a tônica da semana, que é uma oportunidade maravilhosa. Você quer continuar com coisas que não tem nada a ver contigo? Tem doido para tudo, né? Mas na verdade eu acredito que ninguém quer isso. Então essa Lua Nova em Libra,
ela trará a partir da terça-feira a oportunidade de falar, isso fica realmente. Eu quero essa parceria. Por isso que Libra, para todo mundo, carrega a alcunha das parcerias, relacionamentos, associações. Então será aquele momento de ficar com o que tem que ficar. Algumas pessoas podem falar agora, Newton, mas não estou nem aí com isso, parcerias, associações. A partir desse momento que você está assistindo esse vídeo, você está em parceria com esta rede social, com esta ideologia astrológica que nós estamos trocando aqui. Então você terá essa oportunidade de criar uma intensificação com tudo que você escolhe e com tudo que você também escolhe que não fica, vocês compreenderam? Então é a força libriana matizada e muito pela força escorpianina que vem com toda essa renovação na semana. Agora eu vou mostrar no mapa da semana como estará essa energia da Lua aqui. Vamos juntos aqui, vou pegar desde a segunda-feira e vamos falar onde que a Lua estará. Olha aqui, a Lua no seu último momento minguante na segunda-feira, ela estará em Libra. Então ela já se prepara para o mergulho na terça-feira, correspondente às nossas escolhas. Olha como converge. Lembra que eu falei no início do vídeo? Marte juntinho aqui de Mercúrio, pedindo toda essa decisão, com informações, com intensidade e inteligência emocional. E é lua minguante na segunda. É uma lua de cura, porque na terça-feira inicia a lua nova. Então, na terça-feira, a Lua ainda em Libra, já na fase nova, ela fala, e aí, curou? Conseguiu compreender? Então, segunda e terça-feira são dias extremamente decisivos, exatamente hoje, dia da postagem do vídeo, e amanhã, dia 21. Quando chegar a quarta-feira, a Lua já ingressa em Escorpião, e ela já olha para o Mercúrio e para o Marte, que a gente conversou bastante aqui no vídeo. Quando chegar a quinta-feira, ela já passou por Mercúrio, por Marte, por Lilith, e ela pergunta para todos nós, e aí, conseguiu? Estamos falando da quinta-feira, quando o Sol vem iluminar a energia escorpianina. Conseguiu resolver tudo com as dicas que foram dadas através dos astros nos dias anteriores? Você realmente está certo de tudo que realmente ficou e do que realmente você mandou embora? Quando eu falo mandou embora, deixa eu voltar até aqui para mim. Muitas vezes não representa uma coisa que não está agregando, que literalmente você tem que cortar. A égide escorpianina diz para nós o seguinte, que a gente pode transformar algo que a gente está vivendo para que isso se renove, então a experiência continua mais renovada, vocês entenderam? É isto que a Lua, exatamente na quarta e na quinta-feira, vem nos trazer com potencialidades novas. De repente você já está trabalhando uma experiência existente para que ela se resolva e se renove, e você continua com ela, mas não é a mesma, ela está renovada. Acredito que todo mundo compreendeu, essa energia está forte novamente. Na quarta e na quinta. Na sexta-feira, a lua nova já fala, você tem que ter um caminho. É a lua nova em Sagitário, por isso que é a seta. Olha como é fácil entender. Libra, as escolhas. Escorpião define se as escolhas foram boas ou não. Aí Sagitário fala, então vamos com as energias agora ter um direcionamento legal. Então, a partir da sexta-feira, Lua Nova Sagitariana já fala, e aí, pega essa energia, dá um direcionamento, saiba qual é o seu alvo, olha a flecha e o arco aí, para que você saiba para onde você está direcionando a sua energia pessoal perante as suas experiências. Aí essa energia no sábado continua forte e firme em Sagitário, conversando de uma forma legal com Vênus em Libra. Olha como o final de semana é o checkmate. O Marte está aqui alinhadinho com Lilith, que é um ponto lunar. Lilith não é um planeta, é um ponto lunar. E quando chegar o domingo, a Lua se despedindo de Sagitário, ela começa a ingressar ainda na fase nova em Capricórnio, falando, e aí, está subindo a montanha certa? Está forte, firme
e disciplinado nas suas decisões, ou está tudo bagunçado e isso vai gerar uma tremenda melancolia em você aí, a vitória de Lilith, ou de repente a sua vitória perante a ela, transformando ela num poder maravilhoso. Lilith não é uma energia ruim, é uma energia de aperfeiçoamento que a gente pode transformar em poder. Tudo isso está nesse jogo maravilhoso da semana, que eu acredito e espero eu, de acordo com a minha possibilidade, que eu dei dicas muito legais para todos aqui, inclusive para este aqui que vos fala. E como eu estou divulgando, já está chegando, olha, dia 20, dia 30, que é a semana que vem, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter o nosso super evento Previsões para os 12 signos em 2026. Você ainda não baixou a mentalização que eu estou disponibilizando e também um e-book maravilhoso de astrologia? A Luísa Tamer está sempre aqui, ela deve estar no chat divulgando o link de inscrição e também estará no comentário principal desse vídeo. Você clica, coloca ali o seu e-mail, você vai receber notificações para não esquecer desse nosso encontro fantástico, praticamente de fechamento de 2025, para chegarmos fortes em 2026. E com isso você vai baixar essa mentalização em áudio fantástica de mais de 20 minutos e também o e-book de astrologia para quem gosta de estudar, tudo gratuito. Então, acesse o link, se inscreva e baixe esse material gratuito. Agora, antes de falarmos dos 12 signos, aquela dica também. Você ainda não me segue no Instagram? Newton.Schultz, dicas diárias de astrologia, de muitas coisas legais que de repente você está precisando, pô, tô precisando de uma luz. Cara, corre ali na minha página do Instagram que a gente está sempre colocando dicas e toques diários para que você possa ter a sua energia mais alinhada com os seus propósitos ou mesmo uma luzinha que você está precisando. O meu perfil é aberto, se você resolver me seguir, será um prazer ter você. Não gosto de seguidores, gosto de amigos. É isto que eu considero com todo mundo que entra em sintonia. Então são essas duas dicas. Se inscreve no evento do dia 30, o link está disponibilizado, e me segue ali no Instagram, Newton.Schultz. Estou esperando vocês. Agora a gente entra naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar a energia de Escorpião, que está a 1000 por hora nessa semana, junto com a Lua nova em Libra. E toda essa força deixa a seguinte mensagem para nós: largar ou ficar, desapegar ou aceitar. Então eu vou fazer o desenvolvimento da mandala e cada um dos signos recebendo uma mensagem de luz ou de desafio, vai encaixar isso na experiência que está vivendo e observar se as energias estão bem resolvidas ou não. Como eu sempre falo aqui, você pode utilizar esse conhecimento no seu mapa inteiro, dependendo do conhecimento astrológico que você possui. Você conhece só o seu signo? Ok, sem problema nenhum. Se você conhece também o signo ascendente, você pode fazer a seguinte mistura. A força do seu signo, que é o seu signo solar, representa a fonte dos seus desejos, aquilo que você quer que se manifeste na sua vida, e o signo ascendente representa como você dá o primeiro passo para essa conquista, ok? E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que recebe esta força imensa na semana. Vamos conversar com os escorpianos. O que eu posso dizer para vocês? Sendo que vocês caíram no setor 1, é um momento que, como você observa se você fica na experiência ou se você deixa ela de lado. O setor 1 representa o nosso impulso, como a gente quer que as coisas fluam de acordo com a nossa vontade, a gente coloca a nossa energia, a gente coloca a nossa força. E com isso a gente vê se as coisas estão fluindo ou não. Primeiro vou falar do lado desafiador. Se você perceber que você já está colocando a sua energia há um bom tempo numa determinada experiência e nada flui, ou é o momento de você deixar essa experiência ou colocar toda a sua energia para que ela se transforme. Já
Para o outro lado, se quando você coloca a sua energia, você percebe que as coisas estão fluindo, você percebe que tudo depende realmente de você, que basta você colocar a sua força que as coisas andam, você está no caminho certo. Então basta você observar como que a experiência reage quando você incide a sua força para que ela flua de acordo com o que você busca. Se ela está arrumando mais para a luz ou se ela está arrumando mais para os desafios. Você que tem que prestar atenção, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou no setor 2 dessa semana. Vamos trocar uma ideia com os Sagitarianos. Sagitarianos, agora vocês entram a partir dessa semana no inferno astral. Então a primeira dica, principalmente a partir da quinta-feira, que o Sol chega no signo anterior ao de vocês, como eu disse, inaugurando o inferno astral. É um momento de poupar a energia. O inferno astral representa como se fosse um tanque de combustível na reserva. Você pode acelerar muito se você quiser? Sim, mas quando você menos esperar, esse combustível acaba. Não que você não deve fazer as coisas, mas não deve exceder a sua energia em excesso. Acredito que a dica ficou dada. Agora vamos falar especificamente do setor que vocês caíram com esta força na semana. O setor 2, ele sempre representa bases firmes, instáveis, que a coisa, de repente, quando você projeta a sua energia, você sente segurança. Essa é a palavra, você sente segurança. Por mais que as coisas, de repente, fiquem um pouco desafiadoras, você sente que você está seguro com pessoas e, principalmente, uma situação confiável. Acredito que foi claro. Agora, o que representaria você estar imerso no lado desafiador? As coisas estão travadas, seus assuntos não andam, parece que existem mais bloqueios do que fluência, existe muita teimosia presente na experiência. Se você perceber que você já colocou toda a sua energia e isso sempre está presente, é o momento de transformar isso, se possível, ou realmente direcionar a sua força e a sua vibração para um outro caminho. Esta é a principal atenção que eu lanço para vocês. Já pelo contrário, se você sente, como eu disse, uma confiabilidade, uma segurança, momentos de baixa todo mundo tem, mas você percebe que existe, novamente a palavra, segurança, estabilidade, que logo tudo passa e volta realmente ao normal, é sinal que você está no caminho certo. Então, continue, coloque a sua intensidade, que tudo tende a continuar assim e, por que não dizer, ter melhorias no tempo correto. Agora você que vê se a teimosia, a cristalização está presente ou se tudo demonstra essa confiabilidade. Você que tem que observar isso em relação às suas experiências. Agora vamos conversar com o signo que ficou no setor 3. São os Capricornianos. Capricornianos, o setor 13 é o setor da comunicação, de novos caminhos, de renovação de energias, de várias possibilidades que podem estar presentes. O que representaria diretamente se você sentir que isto está no desafio? Você sente que tudo fica muito superficial, que não tem aquela profundidade necessária para que todos os seus anseios possam ser vividos na experiência. Você compreendeu? Fica tudo mais ou menos pela metade, várias possibilidades surgem, mas nenhuma se encaixa no seu propósito. Se isto estiver presente, você tem que prestar atenção se você pode alterar isso. Caso não seja possível, e os seus anseios e a profundidade que você deseja não está sendo atingida, talvez seja o momento de você ir para outro caminho ou direcionamento. A luz representa que existe conversa, existe troca, existe interação, novos caminhos aparecem, mas esses caminhos são bons para todos. Então são possibilidades que aparecem e todas são legais e boas. Não importa qual você escolha, você sente que existe uma força de renovação, existe muita conversa, não existe, voltando um pouquinho para os desafios, fofocas, intrigas, informações inesperadas que de repente podem chatear você. Se isso não existir, é sinal que você está no caminho correto.
Combata as ilusões. Netuno, ele chega bem próximo do seu regente, que é Saturno, ambos em retrogradação. Então, se você perceber que também ilusões estão no processo, isso é um sinal de alerta, está bom? Então, preste atenção em relação a estes influxos em qualquer experiência da sua vida. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quarto na semana. Vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, a linguagem que impacta diretamente vocês representa a energia dos sentimentos. Nas experiências, se você perceber que quando você está vivendo elas, entra aquela energia que pega os seus sentimentos, que não te deixa confortável, que muitas vezes você sente vontade de colocar essa energia para fora, mas você fala assim: pô, se eu expressar verdadeiramente o que eu estou sentindo, isso vai prejudicar e mais ainda a experiência. É o momento de você prestar muita atenção a isso, porque a chegada dessa energia que pede para você intensificar ou alterar uma situação pode estar dizendo que, se não existe essa possibilidade de transformação, talvez este não seja o seu caminho. Lembre-se novamente, a linguagem dos sentimentos, que força a sua expressão dos sentimentos, está conectando em relação às experiências. Se estiver neste lado desafiador, é um momento de muita atenção, porque isso pode ser um alerta. Já pelo contrário, quando você está nas experiências, por mais que estejam desafios presentes, você percebe que a linguagem dos sentimentos é boa, que todo mundo tem uma energia boa, uma energia legal. Os sentimentos que principalmente brotam dentro de você é de esperança, é de força, que tudo pode ser mudado. Você está no caminho certo. Não se esqueçam, vocês estão com Plutão aí agora em andamento, e Plutão mais do que nunca representa a regeneração. Então, se você sentir uma energia boa, legal, novamente, olhos dos sentimentos nas experiências. Isso é um bom sinal com a renovação do Sol que temos. Já pelo contrário, se sempre fica aquela energia mal resolvida, onde você fica com os seus sentimentos não muito bem harmônicos e equilibrados, ou altera, ou talvez é um sinal que você deve deixar essa experiência para não se prejudicar futuramente, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, vocês recebem a partir dessa semana a chegada do Netuno retrógrado, que vai formar uma conjunção com o Saturno, que já está aí. E vocês têm também a força correspondente à libertação deste ponto lunar, não é um planeta, que se chama a cabeça do dragão. É o momento de você medir com o quinto setor que vocês caíram nessa semana a felicidade, a alegria, o prazer de estar vivendo a experiência. Vamos primeiro falar dos desafios. Se você perceber que a sua alegria, a sua criatividade, a sua valorização, por mais que você coloque a energia na experiência que é importante para você, sempre está em xeque, você não se sente valorizado, você deseja colocar luz, brilho na experiência, isso não é aceito. O outro lado, vamos dizer assim, que pode ser tanto pessoas como a própria experiência em si, não aceita essa luz que você quer colocar. Se isso estiver presente, é o momento de você acionar a sua libertação. Possivelmente essa experiência não cabe mais para você, porque não adianta insistir com luz em um local onde a sua luz, a sua força pessoal, a sua criatividade não é bem aceita. Então, seja qual for a experiência, observe se existe isso. Alegria, se existe o poder da criatividade, todo mundo se gosta, todo mundo pega com amor a experiência, que o amor ele pode se projetar em tudo, se assim quisermos. Se isso não estiver presente, é um sinal de tremendo alerta para você talvez achar um outro caminho em relação a essa experiência ou mesmo se desapegar dela. O lado bom é exatamente tudo o que eu já falei. Você sente alegria, por mais que tenham desafios, isso eu estou falando para todos, você sente alegria, você sente prazer de viver a experiência, você coloca a sua energia, a sua criatividade, todo mundo te valoriza e você valoriza também os outros. Isso pode estar envolvendo tanto só uma pessoa como uma experiência de uma forma geral.
Então observe quais pontos que se encaixam mais em relação às suas prioridades. Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês com essa energia de intensificar o que vale a pena ou desapegar. Fiquem atentos, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em sexto na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês deixaram agora a energia de Netuno retrógrado que retornou para o signo que é anterior ao de vocês. Então é um momento que poderia dizer que é o fim das ilusões. Como assim? Vocês devem observar no sexto setor tudo que realmente representa uma energia de realização na vida de vocês. Sabe aquilo que você de repente observa e fala, pô, se eu mexer um pouquinho, se eu colocar a minha força, ajeitar algumas coisinhas, isso vai andar. Se você sentir esse tipo de energia, você está na luz. Com vocês eu falo a luz inicialmente. Então tudo é questão de dedicação, de tempo, de força de trabalho, de perseverança. Se isso estiver presente, maravilha! Você tem a possibilidade de continuar com toda a intensidade da semana, a força em relação a isso, porque possivelmente no momento certo tudo se encaixa e a coisa anda, todo mundo se dedica, deu para entender? Você sente essa dedicação de todos que estão envolvidos, ou que seja só você e uma outra pessoa, ou você e uma experiência, existe isso, a força de trabalho, a força de organização de todos, de cada um cumprir o seu papel. Já o lado complicado é que você percebe que normalmente na experiência não existe essa dedicação. Todos que estão envolvidos não fazem as suas partes, fica aquela coisa meio travada, onde um deveria fazer e não faz, ou seja, a coisa fica mais bagunçada do que arrumada. As prioridades estão abaixo das coisas que são secundárias. Então você vê e enxerga uma bagunça que não existe um caminho para aprimorá-la enquanto todos que estiverem envolvidos não mudar. Se você perceber isso e não existe a possibilidade da mudança, possivelmente você está em um caminho errado que você deve repensar muitas vezes se deve continuar nele. Já se pelo contrário, como eu falei, o lado luminoso, já cada um faz a sua parte, existe aquela força de aprimorar, melhorar as coisas, aí sim, todo mundo deve intensificar isso. Basta você observar como estas experiências estão sendo vividas, tá? Agora vamos diretamente ao signo que ficou em sétimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, o setor 7 é o setor das parcerias, dos relacionamentos, das associações, mas não pense só no sentido afetivo. Eu recomendo que vocês vejam o setor 7 com esse poder de ficar de uma forma intensa e profunda com as coisas, ou largar em tudo que vocês abriram a sua energia de uma forma integral. Sabe aquilo que vocês acabaram se envolvendo, vocês permitiram isso, e agora você consegue observar de uma forma bem clara quais são os resultados? Primeiro, o lado desafiador. Se você se uniu a pessoas ou situações que, na verdade, não existe aquela colaboração. Essa palavra é muito boa para o setor 7 que vocês caíram nessa semana. Colaboração. Onde através do que foi acertado, utiliza essa palavra novamente, na associação ou na parceria, cada um faz a sua parte, um ajuda o outro, este que está o verdadeiro sentido, um ajuda o outro. Vamos supor, você tem dois lados, aí de repente este lado está precisando de ajuda, este está bem, esse ajuda quem está precisando e vice-versa. Isso que representa uma parceria. A força de um muitas vezes pode ser a fraqueza do outro. Se esta compreensão, se este equilíbrio estiver presente, você está no caminho certo. Você desenvolveu um poder de atração pessoal muito bom de estar com as pessoas e as situações corretas. Então mantenha, intensifique isso. Já ao lado complicado, não existe essa colaboração. Existe mais polaridade, existe mais cobrança, existe mais intriga. As pessoas falam que vão fazer uma coisa, se comprometem e não fazem.
Pode até existir um vampirismo de energia, onde em dois lados somente um faz e o outro fica olhando. Observe isso em todos os pontos das suas parcerias ou onde você resolveu abrir o seu campo vibracional. Esse tipo de energia, ele representa que existe tudo menos o caminho do meio. Muita atenção se de repente, eu tenho que dizer isso, você não está agindo assim em um comprometimento que você teve com alguma pessoa, grupo ou experiência. Então tudo isso entra em xeque. Se não existe mais a possibilidade do caminho do meio, é o momento de cada um arrumar um novo caminho, porque esta associação não deu certo. Preste atenção em relação a estes pontos. Vamos conversar agora com o signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, o 8º setor, ele tem muito a ver com a própria energia da semana, que representa o ingresso do Sol renovado e toda essa energia da força da Lua Nova. O que eu posso dizer para vocês? O 8º setor é a própria tônica de tudo que eu estou conversando com os outros signos aqui, onde a gente resolve intensificar a nossa energia de uma forma bem clara naquilo que vale a pena e literalmente a gente se desapega daquilo que não agrega ou não soma mais nada nas nossas vidas. Então eu recomendaria o que para vocês, geminianos, que normalmente estão com muitas possibilidades, muitas ideias, isso é natural dos geminianos. Então observe todos esses pontos. Agora você tem a possibilidade de olhar o resultado de tudo que você realmente está vivendo. Se você vê que as coisas realmente têm a possibilidade de andar e oferecer os resultados que você quer, encaixe essa ideia que eu passei agora em qualquer experiência da sua vida. Ou se você observa que aquilo está estagnado e não vai oferecer, em hipótese alguma, o resultado que você está almejando. Se você perceber que este tipo de energia está presente, que você vê e você fala, pô, mas isso, eu pensava que ia ter um andamento diferente, que ia ter um caminho legal que eu estou buscando, tanto eu como todos que estão envolvidos, isso não acontece, é o momento real de se desapegar disso que não está andando da forma que você queria. Já pelo contrário, se você observar que existe essa possibilidade que mais para frente o resultado vai chegar, por mais que tudo esteja desafiador e necessita de muita energia, intensifica a sua força porque você está na luz. Então é questão de observar os resultados e veja de uma seguinte forma, está do jeito que eu quero ou não está. Com isto você terá a possibilidade de decidir com este influxo astral da semana se você fica ou se você sai da experiência, ok? E isto também pode acontecer em relação aos outros com você mesmo. É um momento de muita atenção. Agora vamos falar com o signo que ficou em 9º na semana. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, é uma semana de lua nova, vocês são regidos pela lua, então é um momento de criar coisas novas. É o momento que todos vocês que trazem uma sintonia muito forte com a lua, firmar as suas escolhas naquilo que vocês definiram que realmente vocês querem viver. Não adianta mais vocês colocarem a energia de vocês naquilo que te aprisiona e não naquilo que te liberta. O 9º setor tem muito disso. Uma energia que te abre novos caminhos, novos horizontes, que com este influxo da lua nova pode trazer para você este poder de conquista, onde você vê além do que normalmente você via, ou se de repente você observa que você está aprisionado, onde você não consegue enxergar as possíveis conquistas que você havia determinado na experiência e tudo fica bloqueado. É como se fosse a flecha presa, que enxerga o alvo, mas quando você solta a flecha, ela não chega nem na metade e ela retorna porque ela está com uma cordinha amarrada nela. Vocês entenderam? Este momento é um momento muito interessante para vocês. O Sol renovado a partir da quinta-feira, falando a mesma linguagem do seu signo, deixa bem claro isso.
Vamos primeiro falar do lado desafiador. Se você perceber que os aprisionamentos estão presentes, você deve questioná-los com muita força para que, se eles não puderem ser alterados, você deve se libertar deles, por mais desafiador que seja, porque senão as suas conquistas elas ficarão sempre para segundo plano e você perde esse momento maravilhoso do mês, que é o influxo da lua nova que temos praticamente nessa semana inteira. Já pelo contrário, se você perceber, de acordo com aquilo que você definiu, que é o seu caminho, que você está com pessoas certas, que todo mundo está com entusiasmo para as possíveis conquistas, que todos querem que esteja presente na experiência, maravilha. É o momento de intensificar a sua força junto da lua nova, que todo mundo vai conseguir romper qualquer barreira e chegar aonde foi determinado. Então é o momento de vocês observarem com muito critério para onde esta energia da semana direciona para vocês, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, sempre quando o Sol se renova, uma energia nova pode ser conectada por vocês. E como eu falei, nós temos nessa semana a Lua Nova, que é o encontro do Sol e da Lua. E o Sol representa o planeta, que na astrologia ele é um planeta que rege a sua energia pessoal. O 10º setor representa os nossos objetivos e metas principais. Ou seja, todos nós sempre temos um objetivo e uma meta principal. Pergunte para você agora mesmo. Se você está vivendo com disciplina, com força, com determinação, aquilo que você falou para ti mesmo que seria uma coisa extremamente importante, principalmente nesse mês. Pode ser algo que já vem sendo vivido há vários meses? Sim, mas questione isso. Se existe ainda esse foco, se existe essa conquista. Alguns leoninos podem falar, eu já cheguei na minha conquista. Ok, mas se você chegou em uma, você pode ter certeza que outra surge. Senão o propósito existencial se cessa. Então se pergunte nesse momento se a sua meta, se aquilo que você falou, isto é extremamente importante para mim, está sendo vivido. Se existe a perseverança, a seriedade, a disciplina, isto que representa o 10º setor. Se você estiver na luz dessa energia, representa que você está no caminho certo. É o momento de você intensificar mais ainda a expressão do seu ser nessa experiência. Porque este momento astral favorece isso se você está na luz. Se você intensificar mais ainda com a sua força, mais os resultados se tornarão cada vez mais visíveis em relação ao seu êxito e sucesso. Já pelo contrário, que estou falando dos desafios para todos, se você perceber que aquilo que é importante para ti, a energia não vai, não tem disciplina, tudo tira você do foco, tudo de repente tira a sua seriedade em relação àquilo de construir cada tijolinho para que você tenha a construção do seu objetivo e meta, muita atenção e muita cautela em relação a isso. Porque é sinal que você está desperdiçando a sua força em um objetivo que possivelmente você nunca vai alcançar, ou se existem situações externas que você deve retirar da sua vida para que você retorne com foco e disciplina naquilo que realmente importa. Não adianta nada você querer algo que é extremamente importante e não se dedicar de uma forma integral para isso em relação ao seu verdadeiro propósito de conquista. Outras coisas podem ser feitas? Sim, mas deixar o que é importante de lado? Nunca. Este é o questionamento principal para vocês, que dá para você encaixar isso em qualquer experiência da sua vida. Agora vamos falar com o signo que ficou em 11º na semana. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, vocês estão com aquele ponto lunar kármico que, enquanto ele estiver aí, vou lembrar vocês que é a cauda do dragão. Não é um planeta, é um ponto lunar que representa que, se você deixar os aprisionamentos, que muitas vezes são confortáveis, fazerem parte do seu ser, isso só vai atrasar a sua vida.
É um momento de separar o joio do trigo. O 11º setor representa os nossos compartilhamentos, a nossa vida, envolvimento com grupos, com amigos, com sociedades, ou seja, você que escolhe em vida partilhar a sua energia com estas possibilidades. Um exemplo para que fique bem claro, família. Família a gente escolhe antes de reencarnar. Então, quando a gente entra no jogo evolutivo, temos o compromisso no desafio ou na fluência de viver isso. Já nesse setor que vocês caíram, são escolhas em vida. Por isso que eu falei amigos, grupos, sociedades, os seus compartilhamentos. Acredito que ficou claro agora. Se você está na luz, representa que você está vencendo esse ponto lunar kármico, que é a cauda do dragão. Você está colocando a sua energia e você percebe que quanto mais você compartilha, quanto mais você interage, seja no sentido virtual ou mesmo presencial, as coisas fluem. É sinal que você está no grupo correto, que você está interagindo com pessoas, mesmo que muitas vezes apareçam desafios, tudo é superado, todo mundo está unido, ou seja, olha a palavra, grupo, coletivo. Então isso representa que você está no caminho certo, intensifica esta interação, que os seus projetos tendem a caminhar cada vez melhor. Já pelo contrário, se a partir dessa semana você começar nestes grupos, a se sentir um peixe fora d'água, você não se encaixa mais, os propósitos são diferentes, os compartilhamentos já não trazem muitas convergências, os desafios podem estar presentes, mesmo na luz, sim, mas eles são superados, mas neste caso eles não são superados, e cada vez mais você se sente, como falei inicialmente, um peixe fora d'água nos compartilhamentos, isso pode ser diretamente no mundo virtual. É o momento de você reciclar essa energia ou mesmo escolher uma nova forma para criar novos contatos, novos grupos e novas interações. Se eles não estão somando mais, é sinal que é o momento de você deixar de lado energias que mais estão poluindo a sua força pessoal do que contribuindo. Preste muita atenção em relação a isso. Agora o signo que ficou por último nessa semana, mas os últimos serão os primeiros. Estou falando agora com os librianos. Librianos está encerrando o ciclo do Sol na energia de vocês. Qual é o questionamento? Quais foram os aprendizados? A partir de quinta-feira, o tanque de vocês está praticamente cheio. Você sabe dar um direcionamento para esta força? Você sabe colocar os seus verdadeiros anseios e desejos, olha a palavra do 12º setor, internos, aquelas coisas que você sempre falou desde que começou o ano. Não, eu vou viver isso, eu tenho esse projeto, eu tenho esse tipo de anseio interno que eu sei que eu vou conseguir esse ano. Se autoquestione a partir dessa semana. Você consegue ver que você está conseguindo atingir eles? Lembre-se, o Sol passou por aí, Vênus está na sua energia pessoal. Vênus representa principalmente o amor próprio. Fica muito difícil a gente muitas vezes colocar energia, harmonia, e vou utilizar essa palavra que obviamente pode ser empregada em tudo. Amor em relação às experiências, prazer. Você sente que essa energia está presente porque primeiro você se respeita ou muitas vezes você se imola em relação aos outros, você se sacrifica para não chatear os outros, vive somente o que os outros querem e muitas vezes você esquece de ti mesmo. Se você perceber, eu já até falei o lado da luz e o lado do desafio. A luz representa que você já está vendo os resultados daquilo que você tem como anseios e desejos, que podem ser há um bom tempo, porque o Sol passa uma vez só no ano em relação ao nosso signo. E foi o que ele acabou de fazer, ele iluminou isto para vocês. E agora ele pergunta, isso está sendo vivido? Você consegue enxergar isso? Então intensifica essa energia. É sinal que o seu interno já está refletindo como luz no externo. Maravilhoso! Já pelo contrário, se você percebe, eu tenho que toda hora ficar me adaptando em relação ao que os outros querem. Eu tenho que viver o sol dos outros e muitas vezes ignorar o meu próprio. Lembre-se, Vênus está aí falando
Desenvolva o seu amor próprio, sempre próximo a essa época do ano. Vênus, que é o seu regente, chega e é este momento, é a hora de você resgatar isso. Não adianta agradar os outros e com cara de paisagem você agrada todo mundo menos a si mesmo. Aí é a hora de se desapegar dessa experiência ou, se possível, transformá-la para que você resgate todo esse valor que você sabe que está dentro de ti. Este é o lado desafiador que pode também estar presente nas experiências. Esta é a energia para os 12 signos que está totalmente exposta a partir dessa semana, porque através do caminho do Sol que se renova nessa semana, começamos a enxergar de uma forma bem clara se os resultados estão presentes ou não. Se não estão, é o momento da regeneração. E não se esqueçam, como eu já dei a dica aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso super evento dia 30 de outubro, previsão para os 12 signos em 2026, um evento totalmente online e gratuito, onde nós vamos falar da movimentação do ano que vem, que promete ser muito intensa, e eu vou dar várias dicas bacanas em relação à possibilidade do direcionamento e cuidado que cada um dos signos deve ter. Para você fazer a inscrição e ganhar gratuitamente uma mentalização em áudio que eu separei para vocês, faça a inscrição com o seu e-mail no link que possivelmente está disponibilizado aqui no comentário principal. Se você está junto comigo nessa estreia, Luísa Tamer, que sempre me acompanha aqui, ela deve ter colocado o link aqui no chat. Se inscreve, baixa esse material, faça essa mentalização, você vai ver como a energia começa a se tornar muito mais harmônica e você conseguirá enxergar um direcionamento legal nas experiências, ok? Então, novamente, se inscreve e você será lembrado para esse evento imperdível de 30 de outubro. Tá chegando! Previsões para os 12 signos 2026 e baixa esse material que eu deixo aqui de presente para vocês. Tem que fazer inscrição no link que a Luísa está passando. Se você fizer de outra forma, aí você não tem como acessar esse material que a gente está ofertando para vocês, ok? A outra dica, para vocês me seguirem no Instagram, newton.schutz. Ali você vai receber dicas e toques diárias, principalmente de astrologia, para que se você no dia está precisando de uma luz, corre ali no meu perfil, me segue, vai ser um prazer receber todos são meus amigos ali. Aí você, de repente, pode encontrar um caminho que na hora você não está enxergando. No Instagram, newton.schutz. E para finalizar, no meu site, você tem ali a possibilidade de baixar muito material legal, ler a reflexão astrológica semanal. Tem o blog que as meninas colocam, um resumo das energias da semana. Tem muita coisa legal. E tem também o quê? Os meus cursos online. Quer estudar comigo, se tornar um profissional? Todos os meus cursos têm um certificado assinado por mim no final. Asseguro que nesse meio místico e esotérico, o meu nome muitas pessoas conhecem. Se você falar que você se formou comigo, possivelmente você vai poder trabalhar tranquilamente, seja em astrologia, tarô, cabalá, radiestesia. Todos esses cursos começam do zero. Você só precisa ter a sua perseverança de estudar e você tem todo o meu apoio e da minha equipe por e-mail. Ou também no chat ali na plataforma dos cursos, a gente está sempre apoiando vocês nos seus estudos. Eu gosto de dizer, eu quero ensinar as pessoas a pescarem, não dar o peixe pronto para elas. Daí você pode se tornar um profissional e você pode parcelar os meus cursos em 12 vezes. Isso mesmo, 12 vezes no cartão. E você tem 7 dias de garantia. Adquiriu o curso, recebeu as aulas iniciais, não curtiu? Até o 7º dia você pode pedir o seu ressarcimento de forma integral. Praticamente ninguém está fazendo isso porque os cursos estão renovados e toda a assistência que minha equipe oferece para vocês, ela é única. É muito bacana, você não vai estar sozinho no curso que você escolher. Novamente, astrologia, tarô, cabalá, radiestesia. Entra no meu site, clique em cursos online, olha ali sem compromisso
Se você estiver a fim de estudar comigo, você vai perceber que é uma oportunidade muito bacana. E amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô, estou esperando vocês. Vamos pegar toda essa energia e transmutar na linguagem dos arcanos. Sempre é um papo rápido, de meia hora, que pode acrescentar e muito tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo, ok? Então é isso, galera. Me despeço de vocês com muito amor na minha mente e no meu coração. E como sempre digo, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, até amanhã às 10.